Então, observar o contexto que o mercado está te apresentando é uma das características mais importantes, seja para um day trader, seja para um swing trader. E poucas pessoas fazem isso. Elas se concentram muito na mínima e microscópica barra que está se formando agora e se esquecem do conjunto de barras que se formaram antes. Neste momento, o mercado tem como objetivo claramente tentar fechar esse gap. Ele vai tentar fechar esse gap, ele vai tentar voltar para cá. Se ele vai conseguir fechar o gap ou não, é uma dúvida que existe. Porque, na verdade, todo o mercado está se perguntando o seguinte: este gap que está aqui, ele é um gap de fuga ou é um gap de área? Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a opinião de vocês? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que isso é um gap de fuga ou é um gap de área? O Vandre acha que é de área, o Birigui acha que é de área, o Saulo acha que é de área, a maior parte das pessoas está dizendo que é de área. O Pablo está dizendo que é de fuga. Vocês entendem bem qual que é a diferença de um gap de área para um gap de fuga? Vocês conseguem compreender bem a diferença? Ó, tem algumas pessoas que estão dizendo que não sabem qual que é a diferença. Então vamos lá, vamos explicar isso. Em termos de gaps, tá? A gente tem diversos tipos de gaps possíveis. Na verdade, a gente tem quais tipos de gaps? A gente tem gap de área, a gente tem gap de fuga, a gente tem gap de medida, gap de exaustão. Esses são os principais tipos de gaps que existem. E dentro desses tipos de gaps, como é que eles se comportam, como é que eles são visualizados? Vamos lá. Se você está dentro de uma zona de congestão, mercado andando de lado, dentro de um retângulo, dentro de um triângulo, qualquer zona. E aí você tem um candle que fechou aqui assim, ó. Vamos lá. Fecha assim. E daí no dia seguinte, você tem um gap aqui. Você abre aqui e fecha aqui. E aí você tem um gap presente dentro dessa congestão. Este gap, mais provavelmente, é um gap de área. Mais provável. Por quê? Porque ele está dentro de uma zona de congestão. E dentro de zonas de congestão, gaps que se formam têm uma elevada probabilidade de serem fechados rapidamente. E essa é que é a diferença principal para um gap de área. Para um gap de fuga. O gap de área costuma ser fechado em até 3 ou 4 dias. Assim. Ele é rapidamente fechado. Tá? E muitos traders operam especificamente. Agora, quando você tem, por exemplo, você tem um movimento em que o mercado vem fazendo uma movimentação em forma de congestão eventual, e daí abre um gap assim, abre um gap aqui. Então você tem um gap aqui estabelecido. A pergunta que fica daí é: este gap ele está fugindo de uma região, ele está fugindo de uma zona de congestão, tá? Ele está saindo de uma zona de congestão. Então este gap pode ser um gap de fuga. Nós só saberemos se ele é um gap de fuga ou não se o candle seguinte romper a máxima dele, e isso estará acionando então um gap de fuga. Então, se nós perdermos esta mínima, nós teremos certeza de que esse gap é um gap de fuga e ele não será fechado tão rapidamente. Segundo aspecto, o gap de medida é depois de um movimento de alta, você tem mais um gap. Esse gap vai funcionar como massa de bandeira, marcando metade do movimento. E depois você tem mais um gap, que é o de exaustão, o terceiro gap, e daí quando fecha ele, o mercado afunda e fecha o gap rapidamente.
Então, em sequência, geralmente eles são gap de área, gap de fuga, gap de medida, gap de exaustão. Tá? Agora, voltando para a pergunta que não quer calar. Este gap, ele é um gap de área ou ele é um gap de fuga? Bom, em um primeiro momento, a gente tem que entender que o mais provável aqui, enquanto nós não percamos esta mínima, é que isso se trate de um gap de área. Por quê? Basicamente, porque nós ainda podemos vir a fechar essa região, e se a gente fechar essa região, a gente volta para dentro dessa congestão aqui, e a gente volta a operar dentro dessa congestão, desse retângulo. Tá? Então o dia de hoje ele é muito importante. O dia de hoje ele é importante para a definição se isso é um gap de fuga ou se isso é um gap de área. Se isso for um gap de área, o mercado deve fechar isso aí rapidamente em 2, 3 dias. A gente termina a semana, inclusive, comprador. Tá? Por quê? Porque o gráfico semanal fecharia dessa maneira aqui. Fecharia com uma pequena correçãozinha ABC para depois voltar a subir. Tá? Isso seria, inclusive, um trap de compra no semanal, o que seria lindíssimo. Tá? Se for um gap de fuga, meus amigos, aí o cenário fica bem mais feio. A gente vai perder a mínima deste candle nos próximos dias. Provavelmente amanhã ou depois. E daí a gente aceleraria. E daí nós poderíamos pegar toda essa medida aqui e projetar para baixo, como sendo o nosso alvo mínimo, 108, depois 104 mil pontos. Tá? Então essas seriam as possibilidades, os cenários a serem desenhados. Por que isso é importante de estar desenhado? Porque no momento que tu tem o cenário desenhado, você automaticamente já tem a estrada que você acha que o mercado pode seguir. E aí, uma vez que você desenha essa estrada, você só vai esperar que os sinais de curva para um lado, curva para o outro lado apareçam. Então, se eu estou esperando que isso aqui seja um gap de área, eu estou acreditando que pode acontecer isso, depois um pullback, depois isso, para fechar o gap, eu posso ficar procurando por sinais nesse caminho. Se eu estou acreditando que isso é um gap de fuga, eu posso esperar realmente a perda desse ponto, para daí fazer uma venda, ou eventualmente um repique, para daí vender no repique, para daí poder aproveitar todo o caminho de baixa até o nosso alvo de 108 mil pontos. E com isso eu vou construindo os cenários que eu estou operando. Até o momento, a movimentação está sendo vista, por enquanto, não nos permite ter certeza se é um gap de fuga ou se é um gap de área. Não nos permite. Se nós conseguirmos hoje, fechar acima da máxima de ontem, a possibilidade de ser um gap de área aumenta dramaticamente. E na minha forma de... Se vocês perguntarem a opinião, eu entendo que isso aqui mais provavelmente é um gap de fuga. Perdão, que é mais um gap de área do que de fuga. E eu vou explicar por quê. Por causa disso aqui. Isso aqui é muito raro. A gente conseguir fechar tão abaixo da banda inferior da Bollinger no índice futuro. O mais provável aqui é que a gente consiga se aproximar da banda central. Isso aqui é extremamente raro. Quando tu recua aqui no passado e procura por situações similares a essa, tu não encontra algo similar a isso. Aqui talvez, na pandemia, mas depois subiu, depois afundou. É possível que a gente esteja construindo esse padrão aqui? Sim, é possível, e é por isso que a gente tem que estar atento aqui à perda mínima de ontem. Se for isso, aí nós vamos ter um forte recuo. Então, neste momento, todos os nossos olhos estão concentrados nesta mínima. E nesse momento mesmo, todos os nossos olhos estão concentrados para ver se a gente conseguir fechar acima de 114.560 ou não. Tá? Para mim é um retorno à média. Retornos à média dão certo em 85% das vezes. Então eu diria que eu tenho 85% de chance de ser um gap de área. E eu teria em torno de 15% de chance de ser um gap de fuga, em que a gente vai continuar recuando, inclusive perdendo essa mínima e afundando cada vez mais. Tá?